Agora a gente vai dar continuidade no assunto da LRF, mas estudando aí a parte da legislação orçamentária. Um ponto importante é entender o posicionamento da LRF em relação aos assuntos orçamentários existentes na Constituição e também a outras leis. Então eu vou voltar novamente aqui e colocar aqui a nossa hierarquia básica das normas. A hierarquia básica das normas tem no topo quem? A Constituição Federal. A Constituição Federal, o nosso foco de trabalho é quem? O título 6, como foi mencionado, título 6, capítulo 2, do artigo 163 ao artigo 169. Então, nosso foco de trabalho é do artigo 163 ao artigo 169, ok? Que é o que a gente visualizou. Então, a gente já sabe o posicionamento da Constituição Federal na hierarquia básica, no topo. Depois surge a Lei 4.320. A lei, por ser lei, ela está posicionada aqui, ó, que aqui a gente vai encontrar as leis de modo geral. Dentro da lei aqui, desse tópico, desse degrau aqui, a gente vai ter algumas leis importantes para a gente. A primeira lei é a lei número 4.320 de 64. Outra lei que a gente tem importante é a lei complementar número 101 de 2000. Então você viu que tanto a lei 4.320 quanto a lei complementar 101, elas estão abaixo da Constituição Federal. Então elas estão regulamentando dispositivos da Constituição. Então a gente vai visualizar que a lei 4.320 vai detalhar tópicos que estão na Constituição Federal, a lei complementar vão detalhar também tópicos que estão na Constituição Federal. Perfeito? Aí vem o ponto. Quem é maior em relação a essas leis? Nenhuma lei é maior que a outra. Ambas estão no mesmo nível, tá bom? Então, tanto a lei complementar 101 quanto a lei 4.320/64, elas estão no mesmo degrau da hierarquia básica das normas. Por que isso, pessoal? Por que eu estou comentando? É porque é muito comum pensar que a lei de responsabilidade fiscal revogou todas as normas anteriores, mas não. Ela veio para trazer novas regras. Só que a lei de normas gerais de direito financeiro, ela ainda continua válida. Olha aqui, ó, lei de normas gerais de direito financeiro. Quando a gente começou a estudar a LRF, eu trouxe para vocês um gráfico que falava assim, direito financeiro, depois atividade financeira do Estado e depois os 4 verbos. Obter, criar, despender e gerir. Lembra dos 4 verbos? Então, ou seja, olha o que ele fala, normas gerais de direito financeiro. O direito financeiro ele também está na Constituição Federal. Está aqui na Constituição Federal, direito financeiro. Para elaboração e controle dos orçamentos. Olha o que diz aqui, ó, orçamento. Orçamento, orçamento. Então, ó, o primeiro degrau aqui, que é o degrau máximo da Constituição, vai falar de orçamento, a lei complementar vai falar também de orçamento, só que vai detalhar o que está na Constituição. Então, ó, elaboração e controle. O que é controle? Significa que passou a etapa da execução, agora eu tenho que analisar como que tá essa execução. Foi bem, não foi? Tem que fazer essa análise, tá bom? E controle dos orçamentos e balanços. Aí entra oficialmente a contabilidade no assunto. Então, o orçamento em si seria parte do direito. Balanço é a demonstração para o usuário do que aconteceu e do que estava sendo planejado, né, em relação à execução do orçamento. Então, principalmente quem estuda contabilidade, o estudante de contabilidade, o que ele pensa? Ele fala, por que eu estou estudando lei de responsabilidade fiscal? Por que eu tenho que estudar a lei 4.320? Porque a lei 4.320 fala de balanço, os balanços da administração pública, balanço patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstração de variações patrimoniais. Então a contabilidade ela vai consolidar essas informações e entregar ao usuário, consolidar essas informações com qualidade. Por isso que um dos pontos da contabilidade é qualidade da informação, para fornecer ao usuário, no caso o cidadão, informações que permitam que o cidadão realize um controle, no caso um controle social, perfeito? Então, é muito comum, né, o estudante de contabilidade falar, não quero estudar isso, mas na área pública vai ter que estudar a lei 4.320, vai ter que estudar a lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Então, ó, responsabilidade, o que é responsabilidade fiscal? Gestão da receita e despesa para que não
ocorram déficits fiscais, perfeito? E para isso eu preciso do orçamento e do balanço, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho mais. Trouxe aqui para vocês a LRF e a Lei 4.320. Então o primeiro ponto, a LRF não substitui nem revoga a Lei 4.320. Então a Lei 4.320 normatiza as finanças públicas há 40 anos, tá bom? Então nós temos aí mais de 40 anos aí em relação à lei de 1964, tá bom? Embora a Constituição Federal tenha determinado a edição de uma nova lei complementar em substituição à Lei 4.320, não é possível prever até quando o Congresso Nacional concluirá os seus trabalhos em relação ao projeto já existente. Então, hoje, a lei, vou voltar, a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro e Elaboração e Controle dos Orçamentos é a Lei 4.320. Se você clicar aqui nesse aqui, na sua apostila, você clicar aqui, você vai cair na lei, no texto da lei. Sempre entra no site do Planalto, tá bom? Lá no site do Planalto e a lei é atualizada. Evite, você estudante, evite entrar no Google e colocar Lei 4.320. Por quê? Porque pode cair num site patrocinado. E esse site patrocinado, você não sabe se ele está com a versão atualizada ou não da lei. Então vai lá, você no Google, você digita lá, no seu buscador, digita Planalto, e aí vem Lei 4.320. Aí ele vai cair na Lei 4.320 do Planalto. Coloca lá, Planalto, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar 101. Aí ele vai direto na lei atualizada. Você viu que a LRF já sofreu mais de 10 atualizações. Se você vai num site patrocinado, você vai pegar uma lei desatualizada. E aí é perigoso você estudar pela lei errada, tá bom? Então, voltando aqui. Então, hoje existe um projeto de lei para alterar totalmente a Lei 4.320, mas até hoje não foi concluído. Então, por enquanto, a gente tem que considerar como válido a Lei 4.320, tá bom? Olha o que diz aqui o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Olha o que diz, ó. Cabe a lei complementar. Cabe a lei complementar. Dispor. Quem que dispõe? Quem dispõe, em regra, é o legislativo, tá bom? Então, o legislativo vai fazer uma lei complementar, cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro. O exercício financeiro na administração pública é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, perfeito? Onde que está mencionado isso? Isso está mencionado no artigo 34 da Lei 4.320. Então, o artigo 34 da Lei 4.320 diz: o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. E qual é o ano civil? 1º de janeiro a 31 de dezembro, perfeito? Então, ó, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque na Constituição fala assim, ó, cabe a uma lei complementar, perfeito? Só que quem fala essa regra aqui, ó, quem fala essa regra é a Lei 4.320. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque ele fala, cabe a lei complementar. Aí eu pergunto, a Lei 4.320 é uma lei complementar? A Lei 4.320 não nasceu lei complementar. Vou colocar aqui uma situação para você identificar se é lei complementar ou não. Então, eu tenho aqui, ó, essa situação. O que é isso? Isso aqui é raiz quadrada ou raiz cúbica? Isso aqui é raiz quadrada. Tinha um 2zinho aqui, só que você não estava vendo. Por que você não estava vendo? Porque foi convencionado que quando não tem o número, eu tenho o número 2 aqui, que é raiz quadrada. Na verdade, foi uma convenção. A mesma coisa aqui, ó. Você está visualizando alguma coisa aqui? Não tem nada escrito aqui, né? Mas só que eu subentendo que quando não tem nada, está escrito aqui, ó, lei ordinária. Tá bom? Então, quando está oculto, é lei ordinária. Por quê? Porque quando é lei complementar, ele tem que aparecer aqui esse C, ó, tá vendo? Então tem que aparecer, lei complementar tem que aparecer o C. Então por que eu estou falando isso? Porque cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro. Eu acabei de falar que o exercício financeiro está no artigo 34 da Lei 4.320. E aqui não está LC, está lei só. Então hoje, a Lei 4.320, ela é uma lei ordinária com status de lei complementar. Por quê? Porque ela fala sobre um assunto que deveria ser dito por uma lei complementar. Então não se esqueça disso. Lei 4.320 nasceu lei ordinária, mas hoje possui status de lei complementar. Perfeito?
Então, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da LDO e da lei orçamentária anual. Esses três aqui, ó, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e LOA, lei orçamentária anual, a gente já apresentou para vocês. Quando a gente apresentou para vocês sobre o artigo 165 da Constituição, quando eu apresentei a estrutura do capítulo 2 das finanças públicas, então vinha 163, 164, né? 165, 165 falava sobre o PPA, sobre a LDO e sobre a LOA, tá bom? Que são os instrumentos de planejamento. O que é PPA? Plano plurianual, vários anos. Lei de diretrizes orçamentárias, LDO, e a lei orçamentária anual é a LOA, tá bom? Então quem vai detalhar esses instrumentos de planejamento vai ter que ser uma lei complementar. Hoje não existe esta lei complementar oficialmente. O que existe é a Lei 4.320, que possui status de lei complementar, tá bom? Então nós temos aqui Lei 4.320 com status de lei complementar, perfeito? Com status de lei complementar. Não se esqueça disso. Por que você não pode se esquecer disso? É porque se eu quiser alterar a Lei 4.320, eu vou utilizar uma lei ordinária ou vou utilizar uma lei complementar? Eu vou utilizar uma lei complementar. Por quê? Porque se ela tem status de lei complementar, ela tem que ser alterada por uma lei complementar. Perfeito? Tá bom? Então, muito atento em relação a esse detalhe aí. Avançando mais um pouco, vamos falar sobre a LRF e a Constituição Federal. Então, ele diz o seguinte, ó, a LRF atende também ao artigo 169 da Carta Magna, que é a Constituição Federal, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União, a partir da lei complementar. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Artigo 69. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, DF e municípios, não pode exceder os limites estabelecidos onde? Em lei complementar. Tá bom? Então, lembra que quando a gente estudou sobre a finalidade da LRF, ela tinha duas grandes finalidades: conter o excesso de gastos com o pessoal e conter o excesso de gastos com pagamento de juros. Ok? Lá no artigo 169, a gente encontra a parte aí de limite de gastos com despesa de pessoal. Então ele fala, no artigo 169, fala que uma lei complementar vai estabelecer o limite. Quem que é essa lei complementar? A LRF, tá bom? Então, despesa com AIP. O que é AIP? Ativo, inativo e pensionistas, tá bom? Não se esqueça disso. Ativo, inativo e pensionistas. Nesse sentido, a LRF revoga a Lei Complementar 96, a chamada Lei Camata número 2. Então, o artigo 75 da LRF. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 75 da LRF, diz o seguinte, ó. Revoga-se a Lei Complementar número 96 de 99. Tá bom? Então, aí a gente apresentou para vocês a relação da LRF e o artigo 169 da Constituição. Trouxe para vocês aqui também um outro dispositivo da Constituição que está relacionado à LRF. Visualmente, aquela hora a gente visualizou o parágrafo 9º, inciso 1º, o inciso 1. Agora a gente vai ver o inciso 2, tá bom? A LRF atende ainda à prescrição do artigo 165 da Constituição, mais precisamente o inciso 2 do parágrafo 9º. O artigo 165, parágrafo 9º diz: cabe à lei complementar, inciso 2, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Então, ó, estabelecer normas de gestão. Gestão a gente falou que está relacionado com governança, que é tentar utilizar o máximo dos recursos públicos em proveito da instituição. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento desses fundos. É basicamente o que a LRF faz, tá bom? Estabelece normas de gestão, onde traz relatórios que serão apresentados, onde estabelece limites para a dívida, para a despesa com o pessoal, tá bom? E também trouxe mais um dispositivo da Constituição que está relacionado à LRF. Olha o que diz aqui no artigo 68 da LRF, ó. Já o artigo da LRF vem atender à prescrição do artigo 250 da Constituição. O artigo 250 diz o seguinte, ó:
com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desse fundo. Então vamos entender a essência. Lembra que eu falei quais são as finalidades da LRF? Então vamos lembrar quais são as finalidades da LRF. Limitar o gasto excessivo, né? Acabar com o gasto excessivo, ou seja, limitando os gastos com folha de pagamento. Se eu limito, eu vou evitar o gasto excessivo, perfeito? E limitar também a dívida pública, para também evitar o gasto excessivo com juros. Ok, quando eu tenho o servidor público, quando ele está na ativa, ele está recebendo o seu salário, perfeito? E quando ele aposenta, ele vai receber, né, o seu recurso proveniente aí da aposentadoria, ok? Proventos da aposentadoria. A aposentadoria, por muito tempo, foi deixada de lado, no sentido da análise fiscal. Se você reparar, se você for para uma análise mais profunda em relação à Previdência, você vai ver que ela é deficitária. Por quê? Porque se paga muito e se arrecada pouco. Não estou falando que o aposentado, o pensionista está ganhando muito, estou falando que não foi feito um planejamento adequado e hoje tem mais saída de recursos que entrada. É um exemplo bem simples. Hoje, vamos imaginar que você paga 10% de previdência. 10%. Alguém que está aposentado recebe 100% do seu provento e você paga 10%. Então eu preciso 10 pessoas pagando 10% para pagar a aposentadoria de uma pessoa. Ok? Então era necessário fazer todo esse cálculo para evitar, né, um déficit previdenciário. Considerando que existe esse déficit previdenciário e que existe a possibilidade, né, assim, matematicamente falando, não politicamente, matematicamente falando, de não ter dinheiro para pagamento de aposentadorias, o que acontece? A Constituição, para evitar que o aposentado fique na mão, fala o seguinte, ó, com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos, então vai ter que ser pago o benefício. Então eu tenho que arranjar algum lugar para arrecadar recursos. Então, ó, com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação. Então, reparou que a arrecadação não é suficiente? Porque, ó, em adição aos recursos de sua arrecadação. Então, o recurso próprio não é suficiente e ele tem o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos. O que ele vai fazer? Ó? A União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Então vai ser criado um fundo para poder pagar essas aposentadorias, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. Perfeito? Então esse é o artigo 250 da Constituição. Aí vem agora o 68 da LRF, que diz o seguinte, ó, na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Perfeito? Então a LRF está falando que está criando o fundo que a Constituição falou que seria criado. Perfeito? Parágrafo 2º, ó, o fundo será gerido pelo INSS. Tá bom? Então o fundo será gerido pelo INSS, na forma da lei. Perfeito? Então você viu a integração entre a Constituição e a LRF? A LRF criou esse fundo, mas a gestão desse fundo vai ficar sob responsabilidade do INSS, que é o órgão gestor da Previdência Social relacionada ao regime geral. Lembrando que nós temos aí, só para você ficar por dentro, nós temos aí 3 regimes. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui da nossa hierarquia básica das leis. Então, ó, nós temos aí 3 regimes de previdência. Então eu tenho aqui, ó, regimes previdenciários. Então eu vou ter o regime geral, o regime próprio e o complementar. Perfeito? Então nós temos 3 regimes. O regime geral é o do INSS. Ok? O regime próprio é o do servidor público. Aqui no servidor público eu vou ter lá
o regime próprio da União, o regime próprio dos estados, o regime próprio dos municípios, e aí vai desmembrando cada vez mais. Por exemplo, no regime próprio, eu vou ter regime próprio dos servidores do Executivo Federal, regime próprio dos servidores do Legislativo Federal, do Judiciário Federal, né? E aí ele vai desmembrando, tá bom? Isso é o regime próprio. Hoje, atualidade, hoje não se pode mais criar regime próprio. Se de repente um município X não criou o seu regime próprio até hoje, não pode mais criar regime próprio, ele vai ter que usar o regime geral, tá bom? Isso é muito importante. Foi permitido durante um bom tempo a criação do regime próprio, mas hoje já não pode mais criar regime próprio, beleza? Por que isso, pessoal? Para se concentrar tudo aqui e ter uma gestão adequada em relação aos recursos arrecadados, perfeito? Beleza, então. Então, já foi apresentado aí essa contextualização, então vamos testar os nossos conhecimentos. Ok? Então vamos lá testar o nosso conhecimento. A questão diz o seguinte, ó, julgue o item a seguir. A LRF revogou a Lei 4.320, que normatizava as finanças públicas no país há quase 40 anos. E é verdade, a LRF revogou ou elas andam em conjunto? Elas andam em conjunto. A diferença é que a Lei 4.320 tem status de lei complementar, tá bom? Avançando mais um pouco, então, questão errada. Vamos lá para a próxima questão. A LRF atende ao artigo 172 da Constituição, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União a partir de lei complementar. Olha que questão cabulosa. Por que cabulosa? Porque ela testa, sabe o quê? Qual é o artigo da Constituição que o assunto está localizado? O que eu apresentei para vocês? O capítulo 2 do título 6 é o capítulo das finanças públicas. Vai do artigo 163 ao artigo 169. Não está o artigo 172. Né? Então, o artigo 169 que fala isso sobre despesas com pessoal. A IP, o que é o AIP? Ativo, inativo e pensionistas. Tá bom? Então, aqui está a questão, portanto, errada, porque é o artigo 169 da Constituição. E também, aprofundando, ele fala sobre ativo, inativo e pensionistas. Beleza? Próxima questão diz o seguinte, ó, julgue o item a seguir. A LRF atende à prescrição do artigo 165 da Constituição, mais precisamente o inciso 2 do parágrafo 9º. Então a gente estudou sobre o artigo 165, parágrafo 9º, a gente estudou tanto o inciso 1 quanto o inciso 2. O inciso 2 diz sobre o quê? Normas de gestão financeira e patrimonial. A LRF fala sobre a gestão financeira e patrimonial? Fala sobre a gestão financeira e patrimonial. Então, portanto, a questão está correta, tá bom? Muito importante você ter ciência, pelo menos do inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 9º da Constituição. O inciso 1 vai falar sobre a nova lei complementar que substituirá a Lei 4.320, tá bom? Já o inciso 2 fala a respeito da LRF, perfeito? Próxima questão. Em seu artigo 68, a LRF vem atender a prescrição do artigo 250 da Constituição Federal. Você lembra sobre o que fala o artigo 250 da Constituição Federal? Você vai falar assim, pô, professor, não lembro nem o que eu comi pela manhã, vou lembrar o que eu estudei no artigo 250. Mas o artigo 250 vai falar sobre a sobrevivência do regime geral. Falei para vocês que o regime geral é deficitário. Por quê? Porque ele gasta mais com o pagamento das pensões, dos proventos de aposentadoria do que arrecada. Por isso que foi criado o artigo 250 da Constituição, garantindo que entre recursos suficientes para a quitação dessas despesas. E a LRF, que é a Lei Complementar 101, lá no seu artigo 68, cria esse fundo mencionado lá no artigo 250. Muito importante, lá no próprio artigo 68 da LRF, ele diz que cabe ao INSS, né, ser o gestor deste fundo. E por que ao INSS? Porque este fundo é criado para pagamento para os proventos de aposentadoria e as pensões do regime geral. Tá bom? Perfeito? Então, portanto, a questão está correta. Beleza?